Olá, eu sou o professor Leonardo, esse é o canal Tio Léo e vamos para mais um vídeo. Esse vídeo vai estar relacionado ao capítulo 2, do caderno 1, para o 8º ano. É um vídeo direcionado para as turmas do 8º A e B da escola SEIME. Bom, abrindo o livro na página 26, vocês dão de cara com essa imagem aqui, desse computador. O que acontece? Abaixo dessa imagem tem um texto que diz assim, que as novas tecnologias como computadores, celulares e tablets podem ser muito úteis em diversas tarefas do nosso dia a dia. Além de organizarem as informações de forma mais rápida e fácil, essas tecnologias possibilitam cálculos de modo mais simplificado, como por meio de fórmulas automáticas em planilhas eletrônicas. Ou seja, dentro de uma planilha dessa, eu desenho uma fórmula aqui e ela me dá o resultado final aqui, certo? Aqui eu quero, nesse espaço aqui, eu seleciono qual a linha que eu vou calcular isso aqui, tá bom? Então esse aqui é um exemplo com o computador de uma professora usando uma planilha de notas aberta. E por meio dessa planilha, a professora ela insere 4 notas de cada aluno no bimestre e com o uso de uma fórmula, ela calcula a média de cada um. Aqui a gente pode perceber a média, tá? Então, a questão pede para que nós observemos que é uma célula em destaque, que é essa daqui, a do 8,4, tá? Esse 8,4 está em destaque. Essa célula está na coluna F e na linha 11. Por isso dizemos que é a célula F11 da tabela. Qual é a informação das células A7, C2 e E5? Então aqui a gente vai ter que ver o A e o 7, o C e o 2, certo? O E e o 5. Então a gente vai olhando aqui e anota, responde essas questões aí, tá? A célula em destaque tem resultado 8,4 para a fórmula que é igual a essa daqui, ó, essa fórmula aqui. 4 vezes B11 mais 4 vezes C11 mais D11 mais E11 dividido por 10, certo? Então, isso aqui é basicamente o que a gente vai ver em álgebra, tá? Ele está usando letras aqui, estão relacionadas a essa coluna e a essa linha, tá? E essas letras elas vão ter um valor numérico. E isso a gente vai ver mais para frente no vídeo que vai falar sobre álgebra e o valor numérico de uma expressão algébrica. Bom, nossos assuntos desse vídeo vai se basear somente nisso aqui, representação geométrica de um número racional. O segundo vídeo, a segunda parte, vai ser sobre expressões algébricas, tá? E a terceira parte vai ser sobre as expressões algébricas racionais. Isso aqui foi o que a gente falou, né, no comecinho. Nas células A7, então você vai colocar aí o nome de Elaine,
né? Na C2, a gente tem o nome prova 2 e na E5 a gente tem o valor 8, tá? É o que a gente pode identificar nessas células, tá bom? Bom, agora deixando o livro aberto na página 27, nós temos a representação de uma reta numérica de origem O, tá? Essa reta numérica de origem O diz o quê? Que a minha reta, ela começa no 0, tá bom? Então, toda reta numérica, ela começa no 0, para ir para os positivos e para ir para os negativos, tá bom? Por isso que ela é a origem do sistema, porque essa reta, ela tanto parte para a direita, nesse sentido, como parte para a esquerda, nesse sentido. Então, quando a gente tem uma reta numérica, prontamente a gente vai fazer o quê? Vai distribuir números sobre ela. E aí, como ela está toda graduada aqui, a distância da origem para outra casa vai sempre ser de uma unidade. A gente viu isso no sétimo ano quando vemos números inteiros. Esse ano nós estamos estudando um novo grupo de números que se chama números racionais, tá? Então, esses números aqui fazem parte do conjunto dos racionais também, só que também vão fazer parte das frações, números decimais com vírgula, certo? Os números decimais são os números com vírgula, tá bom? Dízimas periódicas. Enfim, tudo aquilo que a gente estudou no capítulo 1. Então aqui, olha, eu graduei, né? E eu tenho um grau também, tenho ela graduada entre 2 pontos. E ele quer que você represente os números racionais A e B. Então aqui, ó, eu tenho, até chegar no 1, eu tenho mais 4 espacinhos aqui, tá bom? Então isso aqui eu posso representar por meio de uma fração ou por meio de um número decimal. De que forma? Quando eu coloco aqui a fração 4/5, então vou pegar isso aqui, o 4, eu pego o 4 e divido para 5, tá bom? Então, fazendo 4 dividido para 5, como vai dar aqui? Você pode pegar até uma calculadora agora, pausa o vídeo, pega uma calculadora para a gente fazer isso rapidinho. Depois a gente testa na ponta do lápis, tá? Então, eu sei que 4 dividido para 5 vai me dar 0,8, tá bom? 0,8. Então, ele pode ser representado por essa fração. E se eu quiser saber que número a fração representa, eu pego o meu numerador e divido pelo denominador, tá bom? Dessa maneira, ele vai dar meu resultado. Num ponto B, aí eu tenho, olha, o ponto B está à esquerda do zero. Então, isso aqui vai ser uma fração, só que negativa. Quando à direita eu tenho frações positivas, aqui eu vou ter frações na esquerda negativas, tá? Aí eu tenho menos 1/4. Então, eu vou pegar o menos 1 e dividir para 4. Se eu sei que na divisão entre dois números que são inteiros, eu posso pegar menos dividido para mais, eu sei que meu resultado é negativo, tá? E 1 dividido para 4 é 0.
Espera aí, esse zero está muito feio. Não vou. Eu ainda não tenho habilidade direito para escrever aqui com isso. Então vamos fazer o seguinte. Pegando a calculadora, eu sei que 1 dividido para 4 dá 0,25. Certo? Você pode fazer na calculadora aí. Você fez na calculadora, deu 0,25. Isso quer dizer o quê? Que para cá eu tenho mais 0,25, que vai dar 0,50. Para cá tem mais 0,25, que dá 0,75. E para cá mais 0,25 vai dar menos 1. Né? Então, se 1 dividido para 4 é 0,25, se tem esse menos aqui, então o valor daqui é menos 0,25. Tá bom? Então, cada ponto associado a um número, ou seja, esse ponto aqui está associado a esse número. Ele é chamado de imagem geométrica, tá? Ou simplesmente imagem. Quando vocês estudarem funções futuramente, vocês vão encontrar esses termos aqui, de imagem, tá? A imagem de uma função, então ela vai sempre estar relacionada a um ponto que é associado a um número. O número associado a um ponto é chamado de abscissa desse ponto. Tá bom? Então, esse número é chamado de abscissa e esse ponto aqui, né, o ponto A, é chamado de imagem. Bom, então com isso a gente consegue perceber que entre dois números quaisquer existem infinitos números, tá bom? E aqui eu tenho 1 sobre 2, né, no ponto P. Eu sei que 1 dividido para 2 está entre 0 e 1. Tá bom? E como é que eu sei disso aqui? Tá? Eu vou pegar e somar. 0 mais 1 dá 1. E pego esse resultado dessa soma e divido por 2. Se eu quiser saber qual é o número que está aqui entre 1 e 2, deixa eu voltar aqui. Se eu quiser saber o número que está aqui, ó, tá vendo? Aqui nesse ponto aqui, está entre 1 e 2, então eu vou somar 1 mais 2, que dá 3, e divido 3 para 2. Se eu quiser saber o número que está aqui, eu vou somar 2 mais 3, que dá 5, e divido por 2. E assim sucessivamente. Se eu quiser saber o número que está entre 3 e 4, 3 mais 4, e divido por 2. Tá bom? Então, eu tenho, além desse número, outros números que estão bem próximos do 3, como esse aqui, 2,789. Aqui dentro também eu posso ter dízimas periódicas, tá? Mas sempre entre um ponto e outro. Aqui, ó, eu tenho menos 0,555 e esse período se repete. Então, eu posso ter dízimas periódicas também associadas a essa reta numérica por causa disso aqui, ó. Porque entre dois números quaisquer existem infinitos outros números. Aqui eu tenho 11 dividido para menos 5, tá? Você fazendo isso aqui na sua calculadora, tá bom? Você descobre aí o valor onde, se ele está bem perto do 2, tá?
Se ele está bem perto do 2, então vai ser mais ou menos um 2,2, se não me falha a memória, esse resultado aqui de 11 dividido para 5. Então aí nós percebemos que entre o 0 e o 1, a gente tem um exemplo do 1 sobre 2, tá? Ou 1 meio. Bom, se a gente dividir 1 para 2 dá 0,5, então ele está mesmo entre 0 e 1. Entre o 0 e 1 meio existe o número 1/4, ou seja, aqui, entre esses dois, existe o número 1/4. Por quê? Porque 1/4 é menor que 1 meio, certo? Se eu pegar 1 dividir para 4 dá 0,25. E 0,25 é menor que 0,5 ou 0,50, que é a representação de 1 meio. Entre o número 1/4 existe o número 1/8, ou seja, se 1/4 ele se encontra aqui, mais ou menos, se 1/4 ele se encontra aqui, tá? Aqui eu tenho 1/4. Então aqui eu vou ter 1/8. Ou seja, sempre que o número for bem mais próximo, né, do 0, o 1 vai ser meu numerador, só que meu denominador ele vai aumentar. E quando meu denominador aumenta, o resultado final da divisão é bem menor do que o anterior. Tá? Então, entre 0 e 1/8, eu posso ter 1/10. Entre 0 e 1/10 eu posso ter 1/20. Tá bom? E aí a gente segue dessa maneira. Para entendermos mais ou menos como funcionam, certo? Alguns cálculos, nós precisamos também ter a ideia de módulo. E módulo ele é a distância real, ou seja, a gente vai ver a distância apenas como unidades. A gente vai desconsiderar se o número é positivo ou negativo, porque eles vão ter a mesma distância do 0, certo? São números que são simétricos. Então, eles representam a mesma distância da origem. Então, aqui, do 0 até o 5, a gente tem uma distância de 5 unidades. E do 0 até o menos 5, eu tenho uma distância de 5 unidades também. Então, o módulo ele é o valor absoluto de um número. Então, ele representa uma distância. Aqui esse número se encontra da origem. E esse assunto está na página 28, tá? Então, por ele representar esses números, né, essa distância, a gente não vai colocar o módulo como resultado final negativo, tá bom? Dois números que estão à mesma distância, eles são chamados de opostos. Ou seja, menos 5 é o oposto de 5, e eles são simétricos. O módulo de um número é definido como uma distância, então, distância ela não pode ser negativa. Em outras palavras, o módulo de um número é sempre maior que 0 ou igual a 0. Menor que 0, como exemplo, por exemplo, menos 1, menos 4, não pode existir, tá? Ou ele é positivo, ou ele é nulo, ou ele é 0. Ou seja, se um módulo de x é igual a x, aqui a gente já está usando representação algébrica, tá? X pode assumir qualquer valor numérico. Então, esse x ele pode ser maior que ou igual a 0.
Agora, se o módulo de x e x for um número negativo, né, menos x, estiver aqui dentro, um número negativo, se x for menor que zero, tá bom? Esse módulo aqui também vai dar um resultado final positivo. Como por exemplo, eu tenho aqui a raiz quadrada, né, de 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. A raiz quadrada de 25 é 5. Então, o módulo de 5, eu tenho aqui. Aí eu tenho menos 5 ao quadrado. Né? E vai dar menos vezes menos dá mais. E 5 vezes 5 dá 25. E 5, né, dá essa mesma distância. Ó. Raiz quadrada de 25 é 5 aqui e aqui. Embora esse menos 5 tivesse elevado ao quadrado, mas ele perde esse sinal pela multiplicação. Pela operação que é feita aqui. Então, o módulo de menos 5 também é igual a 5. Tá? Eles vão ter essa mesma distância, ou seja, aqui o módulo vai ser igual apenas ao número de unidades. A raiz quadrada de um quadrado perfeito é o módulo da base da potência. Né? Foi o que a gente viu aqui. Aqui eu posso tirar o módulo de 5, que é 5. E eu sei que o módulo dessa raiz vai ser 5, porque isso é um quadrado perfeito. Tá bom? E é isso. Né? O nosso próximo vídeo vai falar sobre expressões algébricas, a parte 2 desse vídeo. Tá bom? Então, não se esqueça. Se inscreve, curta o vídeo, se assim você desejar, ative as notificações e lembrando que esse vídeo também, o link dele vai para o plural. Então é importante que vocês compartilhem porque alguns colegas de vocês não têm acesso à plataforma. Então eu peço que vocês tenham um pouco de atenção a isso, ajudem os colegas de vocês nesse sentido, embora vocês gostem deles ou não. Apenas compartilha, certo? Não dói, não machuca ninguém. E é isso. Próximo vídeo a gente inicia expressões algébricas. Obrigado por assistirem até aqui e até a parte 2.